fazer um vídeo diferente para falar sobre o coma. Para quem não assistiu o vídeo sobre o dia que eu quase morri, vai ficar o link na descrição do vídeo. E então vamos seguir como que foi o coma. A hora que eu estava na mesa de cirurgia, quando o médico falou que eu não ia poder ter mais filho e que ele tinha feito laqueadura e que eu ia ficar só com um, nesse momento o pediatra gritou lá que o bebê estava morto. Quando ele gritou que o bebê estava morto, que eu comecei a sentir mal, comecei a sentir aquele negócio ruim que começou lá no pé e subiu, ficou muito ruim, né? Que foi apertando, e quando chegou aqui, que eu ouvi o choro do bebê, aí eu já fiquei leve. Daí eu já comecei a ver eles mexendo comigo. Eu consegui ver eles mexendo, que foi essa hora, foi a hora que eu tive a parada cardíaca. Aí eu via eles mexendo comigo e eu tava assim uma distância, olhando no meu corpo. Aí eu me senti como se fosse uma palha e eu saí voando. E foi voando. Aí eu avistei um túnel e eu tinha que entrar dentro dele. E ele era muito comprido, mas eu enxergava a luzinha lá no final. E eu tinha que chegar e atravessar ele. Só que eu fui e sentindo aquele ventinho no rosto, eu sentia até um vento, estava tão gostoso, eu estava super leve e fui indo, eu sentia que eu estava indo em direção para atravessar, em direção àquela luz, mas de repente eu voltei de novo, Isso foi a hora que eles estavam fazendo reanimação. E quando eles terminaram a reanimação foi quando eu voltei. Aí eu voltei, entrei em coma. Aí que eu fiquei em coma. Como que a gente sente como tá em coma? Pessoal, quando vocês vê uma pessoa em coma, não fique perto falando nada que seja ruim para aquela pessoa, ou que a pessoa não vai aguentar, ou que a pessoa vai morrer. Não chore perto da pessoa, só dê palavra de conforto, porque a pessoa que está em coma, a pessoa consegue ouvir tudo que outra pessoa fala, porque eu ali em coma, eu ouvia tudo que a pessoa falava, eu conhecia a voz de cada pessoa, só que eu não podia abrir o olho, não podia me mexer. Para quem via eu ali, eu estava como morta, mas só que eu podia ouvir tudo. Eu ouvia, para vocês terem ideia, eu ouvia o passo da minha mãe quando ela estava chegando, porque eu fiquei no isolamento, que foi o último quarto no corredor do hospital. Então de lá eu ouvia quando a minha mãe começava lá no começo do corredor o passo dela, porque ela sempre usava um sapatinho assim de meio salto, os meio saltinho. Falo sapatinho porque o pé da minha mãe era 33, então era mesmo sapatinho, né? Então eu ouvia a batida do pé dela certinho, eu pensava assim, a mãe vem vindo. E era certinho, minha mãe chegava, minha mãe na beira da cama, minha mãe falava, outras pessoas conversavam, nós falavam, coitada, ela não vai aguentar. E eu pensava comigo, o que será que está acontecendo? Será que eu estou morrendo? Então, é desse jeito que a gente sente. A gente pode ver tudo. A gente não vê, né? Porque tá com o olho fechado. Mas a gente sabe cada um da pessoa que tá ali. Eu sentia a hora que o pastor chegava, que as pessoas chegavam, que oravam para mim, eles ungiam. Eu podia pensar, estão orando para mim. Eu acho que o negócio aqui deve estar feio mesmo. Porque é o que eu pensava. Então, o que a gente sente em coma? É desse jeito. A gente pode ouvir tudo que os outros falam e saber tudo as pessoas que estão ali. Só que a gente não sabe o que está acontecendo com a gente fica pensando, será que eu estou morrendo? Será que eu estou... O que será que está acontecendo? Então, por isso, uma pessoa em coma sempre fale, chegue, converse com a pessoa, porque a pessoa está ouvindo as pessoas. Pode chegar e conversar numa boa e dar palavra de ânimo, palavra de conforto,
Porque a pessoa em coma, a pessoa sabe tudo, tá sabendo tudo. Eu não tinha noção de tempo, se passou 3 dias, eu falava ontem. Eu cheguei aqui ontem, o meu neném nasceu ontem. Eu não sabia, a gente perde a noção. Porque pra gente é a mesma coisa que fosse ontem, e 3 dias, então eu não tinha noção. Eu tentava acordar, eu tentava se mexer, justo quando as pessoas falavam, coitada dela, nossa, acho que não vai aguentar. O médico falou isso, o médico falou aquilo. Você ficou ouvindo tudo, dá um desespero. Não é gostoso, não. Você ouvir umas coisas dessas, a pessoa falar que você não vai aguentar, você tá muito mal. Antes, na hora da parada, tava gostoso. Quando deu a parada cardíaca, que eu saí assim, tava a maior paz. Mas eu voltei ali no meu corpo, não tava nada bom, não, por isso aí. Por causa das conversas das pessoas perto da gente. Depois, o que aconteceu? Quando eu tive alta, o médico deu alta para mim, já deu alta também pro bebê. E o médico falou que ele nasceu com um sopro no coração. Mas qualquer coisa eu podia voltar com ele lá. Tudo bem. Fui para casa, naqueles momentos não notei nada nele. Ele passou vários anos bem. Quando ele tinha mais ou menos de 5 para 6 anos, aí já comecei a notar a diferença nele. Ele já ficou mais cansado, qualquer coisa que fazia já dava canseira. Aí logo ele foi para a escola. Daí ele não podia fazer educação física, ele se sentia mal, muita falta de ar, muita canseira. Aí eu procurei o médico. Aí quando eu procurei o médico deu uma carta para levar num outro hospital. É um hospital muito bom, um hospital universitário. E eu levei ele lá, eles fizeram todos os exames, começou o tratamento. Tratamento não, eles começaram o acompanhamento. Começaram a acompanhar ele e eles falaram que o sopro dele era muito grave. Então eles iam acompanhar por um certo tempo para ver se ia fazer cirurgia, que talvez fosse fazer cirurgia, mas assim mesmo eles iam ficar acompanhando por um certo tempo. Aí eu fiquei com muito medo, né? Porque o filho do meu primo, ele tinha um sopro igual o dele, né? Do mesmo tipo do dele. E ele foi fazer cirurgia e não aguentou. O menininho era um pouco mais novo do que ele morreu na cirurgia. Ele não aguentou. Então eu tinha muito medo. Eu não sei explicar muito bem, mas sobre o que o médico falou, ele era de válvula e o coração tinha buraquinho. Então, era 2 tipos de sopro que ele tinha. Então, eu fiquei com muito medo e assim mesmo eu fui levando ele lá para ir acompanhando, né? Foi fazendo acompanhamento. Daí, quando chegou um certo tempo, aí ele começou a ficar mal mesmo. Daí, os médicos até já davam carta para ele não fazer educação física na escola. Ele não fazia porque ele não aguentava. E o médico falou assim, nós vamos ter que acompanhar ele, fazer uns exames bem feitos, pra gente fazer logo a cirurgia, porque do jeito que tá aqui, esse menino não vai aguentar passar dos 9 anos. Aí, pessoal, quando ele tava com quase 9, 8 anos e pouco, quase 9 anos, ele foi ficando cada vez pior. Ele foi passando mal. À noite, eu levantava várias vezes de noite para ver ele na cama. Ele se batia muito. Se eu colocava a cama na beira da parede, ele batia bastante na parede, ficava roxo a perna. E eu tinha medo de deixar longe da parede, ele se bater e cair da cama. Era um problema. Até que um certo dia eu ouvi ele à noite, né? Uma certa noite, eu vi ele se batendo muito e eu levantei e fui até no quarto dele e vi que ele tinha soltado sangue pela boca. E sem deixar ele ver, eu virei o travesseiro do outro lado para ele não ver ali na hora. E eu entrei em desespero. No dia seguinte,
eu saí procurando um jeito de levar ele lá para esse hospital, aonde ele estava fazendo o tratamento. E quando eu saí procurar, porque eu não tinha carro, eu tinha que correr lá atrás de alguém que tivesse, né, carro para levar ele, porque ficava meio longe. Então nesse momento eu encontrei a minha mãe. Encontrei a minha mãe e eu desesperada eu falei para ela. E a minha mãe, ela era uma mulher muito temente a Deus, uma mulher de muita oração. Ela, quando eu falei para ela que eu estava atrás de um carro para levar ele para lá, que ele estava muito mal, ela olhou para mim, ela falou para mim assim: fique em paz, não corra, não precisa, deixe o dia que está marcado mesmo a consulta dele para você levar ele. Você vai ver que a hora que chegar lá esse menino não vai ter nada. Os médicos vão fazer todos os exames, não vão achar mais nada nele. Mas fique sossegada, volte para sua casa e fica tranquila. Mas ela falou aquilo, ela falou com lágrima, ela falou chorando. Eu voltei para minha casa e falei, eu vou esperar até o dia que tá marcado mesmo e não vou mais correr. Aí passou, não sei contar para vocês mais quanto tempo é, mas não estava muito longe não, no dia que era para levar ele. Quando chegou o dia, levamos ele, cheguei lá de manhã, porque lá era assim, a gente chegava de manhã, só saía quase à noite de lá. Chegava de madrugada, saía de madrugada da casa, chegava lá bem de manhãzinho e saía bem tarde. Aí quando eu cheguei lá, nós chegamos lá e eles começaram nos exames dele, porque eu cheguei, eu já contei o que tinha acontecido. Aí o médico falou, por que você não trouxe ele no dia? Eu falei, eu não consegui. Eu tentei procurar alguém para trazer, eu não consegui. Daí expliquei tudo o que tinha acontecido, eles foram pro exame de novo, né? Então vamos fazer esse exame, ver o que está acontecendo. E fez um exame, fez outro, fez ultrassom, fez outro exame. Eu não estava entendendo por que eles ficavam trocando de aparelho. Saía daquele aparelho, ia no outro aparelho, saía de um, ia no outro. E ele sem camisa lá pro hospital inteiro, o dia inteiro, sem camisa, fazendo os exames. Saía de um lugar, entrava no outro e eles conversavam entre eles e não falavam nada pra mim. Aí eu só vi quando ele falou assim, vamos pegar a ficha dele, quem sabe tá trocado, talvez esteja trocada a ficha. Isso aí foi a última coisa, já era tarde já. Aí eles foram lá na ficha e mas a ficha do menino não tá trocado, tá tudo certo. Aí eles saíam de um aparelho e iam no outro porque eles achavam que aquele aparelho estava com defeito. Talvez esse aqui esteja com defeito, vamos no outro, né? Que a última coisa depois foi ver se não estava o nome trocado. Aí ele pegou, né? Já tava aquele monte de médico tudo junto assim. E eu segurando na mãozinha dele. Quando o médico falou assim, mãe, o que aconteceu? O problema desse menino era muito grave, Agora esse menino não tem nada. Não tem nada, porque a gente pensou que era problema nos aparelhos, a gente trocou de vários aparelhos. Esse menino não tem nada. O que aconteceu? Na hora eu não lembrei do que a minha mãe tinha falado, da oração da minha mãe. Aí eu fiquei olhando para eles assim, daí ele falou para mim assim, você fez alguma coisa? Foi algum benzimento? Alguma oração? Aí ele olhou em mim e falou assim, é a oração da avó. A avó falou mesmo que eu não ia ter nada. Ele falou tão feliz na hora. O médico falou, então tá explicado. Então tá explicado por que esse menino não tem nada. Então vou dar alta para ele. Você não precisa mais trazer ele, só traz ele com 18 anos para nós dar uma olhada. Mas não precisa mais trazer porque ele não tem mais nada. Aí
nós pegamos e fomos embora. Quando chegamos lá, minha mãe já foi de encontro, porque a minha mãe já estava esperando eu chegar. A minha mãe já foi com aquela certeza, com aquela fé, com aquela certeza, já foi encontrar e falou assim: ele não tem nada mais, né? Graças a Deus. Falei, nossa, como que ela falou com tanta fé e ela ficou ali esperando que a resposta ia ser que ele não tinha mais nada mesmo. Então, pessoal, foi isso aí, a benção que eu recebi mais uma vez. Mas não fica só nessa benção. Tem nos próximos vídeos, vai ter mais benção ainda. Teve gente que perguntou sobre a minha segunda filha. É gente que já acompanha o canal, é gente que já assiste o canal dela também. Então sabe que ela existe, né? Então isso aí eu vou contar nos próximos vídeos. Eu vou explicar certinho o milagre que Deus fez. Esse é outro milagre também que eu consegui, mesmo feito laqueadura, que eu tive ela, mas é tudo por Deus, foi tudo milagre mesmo. E eu vou explicar também, que é muito bonito essa outra parte também. E sobre o meu filho, esse mês de outubro, tudo aconteceu, foi esse mês de outubro, que ele nasceu, que eu quase morri. Então, foi dia 22 de outubro. Não chegou ainda o dia, mas o mês, já estamos no mês. E ele tá bem, graças a Deus. Nunca mais ele sentiu nada. Ele anda rápido, ele corre, ele sobe a escada correndo com criança no braço. É uma benção. Ele é um filho, é uma benção. Esse filho é uma benção. Ele já é casado hoje, já é pai de 3 filhos. Uns meninos que é umas graças, são tudo youtuber, ele, a mulher e as crianças também, são tudo uma benção na mão de Deus, são uma graça, são maravilhosos. Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre minha segunda filha. Pessoal, se vocês gostaram dessa história, deixe seu like, não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Um grande beijo, até os próximos vídeos. Tchau!